Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao webcast e à teleconferência da BR Distribuidora com analistas e investidores para a apresentação de informações referentes aos resultados do quarto trimestre de 2020. Informamos que os participantes acompanharão a transmissão pela internet e por telefone apenas como ouvintes. Após a apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as orientações aos participantes. Caso alguém necessite de assistência durante a transmissão, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Estão presentes hoje conosco o Sr. Marcelo Bragança, CEO interino e diretor de executivo de operação, logística e sourcing, o Sr. André Natal, CFO e IRO. Lembramos que essa reunião está sendo gravada. Esta apresentação pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da companhia, dentre outros. Os termos antecipa, acredita, espera, prevê, pretende, planeja, projeta, objetiva, deverá, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela companhia, e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros, os quais podem diferir das atuais expectativas. É recomendável, portanto, que o leitor não se baseie exclusivamente nas informações aqui contidas. A companhia não se obriga a atualizar as previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para o exercício de 2019 em diante são estimativas ou metas. Passaremos agora a palavra ao presidente interino da BR Distribuidora, o Sr. Marcelo Bragança, que fará seus comentários. Com a palavra, o Sr. Marcelo Bragança. Boa tarde a todos. Antes da gente passar aí para discutir mais a sessão de perguntas e respostas, os resultados do quarto trimestre de 2020, do ano de 2020, eu gostaria de reforçar algumas mensagens importantes aí do ano, de forma bem breve. 2020 foi o primeiro ano completo aí desde a privatização da BR, e mesmo aí com todos os desafios aí impostos aí pela pandemia, avançamos na nossa agenda de transformação, além aí do que esperávamos. A nossa resiliência, a solidez frente a um cenário bastante adverso foi demonstrada, e isso só foi possível porque temos aqui um time engajado, competente, comprometido, e logo de largada eu já queria agradecer a dedicação dos nossos 3.400 colaboradores nesse ano realmente único aí na trajetória da companhia. Todos os nossos principais indicadores apresentaram nesse ano uma evolução consistente, o que nos colocou numa posição de destaque aí no setor. Depois de uma queda de volumes, sobretudo entre março e maio, em função da pandemia, registramos um aumento gradual e consistente ao longo do ano. No quarto trimestre de 2020, nosso volume cresceu, inclusive acima dos níveis pré-pandemia, foram 3,5% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Essa expansão de volume foi acompanhada de um aumento de market share em todos os trimestres de 2020, revertendo uma tendência de queda. No quarto trimestre, a nossa participação foi 2 pontos percentuais superior à do quarto trimestre de 2019 e 1 ponto percentual superior ao do terceiro trimestre de 2020. Em 2020 também nos posicionamos como os maiores importadores aí de combustíveis, avançamos também em melhorar o suprimento de etanol, adotando aí melhores práticas de aquisição, aumentando os volumes de carregamento de estoques durante a safra, e registramos aí uma contribuição positiva para os resultados da companhia em todos os trimestres, variando aí entre R$ 5 e R$ 15 por metro cúbico, a despeito da alta volatilidade do mercado nesse ano. Enfim, independente dos movimentos de preço, conseguimos capturar aí ganhos em relação ao nosso suprimento. Tudo isso, obviamente, combinado, se refletiu aí no aumento do EBITDA da companhia, que teve o melhor desempenho da sua história. Nosso EBITDA ajustado no ano foi de 3,8 bilhões, um crescimento de 22% em relação a 2019. Alcançamos aí um EBITDA unitário de R$ 104 por metro cúbico, um marco para a companhia. E só para comparar, nos 3 anos anteriores à privatização, a companhia operou com uma margem média de R$ 66 por metro cúbico. Ou seja, fechamos o gap e conseguimos entregar em 2020 margens que só eram esperadas para 2021. Esse crescimento também é resultado de outras iniciativas na nossa agenda de valor.
Uma delas foi a profunda revisão das nossas despesas, que foram reduzidas em mais de R$1 bilhão em 2020 na comparação com 2019. Tivemos também mudanças importantes na gestão do plano de saúde dos colaboradores e aposentados e no plano de previdência, que impactaram positivamente os resultados do ano e continuarão muito relevantes no futuro. Esses dois movimentos proporcionaram uma redução total dos passivos atuariais da companhia na ordem de R$2,8 bilhões em 2020, uma diminuição expressiva de 64% na comparação com a posição final de 2019. Todos esses efeitos combinados, o lucro líquido consolidado da companhia alcançou R$3,9 bilhões, 77% superior ao ano de 2019, um resultado muito robusto. E esse resultado robusto ele é essencial para que a BR siga firme na sua ambição de longo prazo, que é tornar-se uma companhia cada vez mais relevante nas áreas de energia, mobilidade e conveniência. Essa ambição a gente deixou bem clara em alguns movimentos estratégicos que fizemos, como desinvestimento em alguns negócios. Saímos do negócio de asfaltos, com a venda da extratura, de gás comprimido, com a venda da CDGN e de térmicas, a venda das térmicas, ao mesmo tempo que avançamos em novas avenidas de crescimento, a nossa entrada na comercialização de energia, na nossa parceria na distribuição de GNL, deixando cada vez mais clara a nossa vocação de ser uma distribuidora de energia, qualquer que seja o tipo de energia demandada pelos nossos clientes. Há poucos dias também celebramos uma parceria com a Lojas Americanas para o negócio de conveniência, que prevê a integração das 1.255 lojas BR Mania e Local numa nova sociedade, com capital igualmente dividido entre as duas empresas, e que contará com uma estrutura profissional de governança próprias e que esperamos seja a melhor plataforma de varejo de proximidade e conveniência do mercado. É importante dizer que também criamos uma condição fundamental para acelerar a nossa expansão orgânica e inorgânica a partir desse ano. A nossa faixa de alavancagem passou para 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, contra uma faixa anterior, que ficava entre uma vez e 1,5 vezes. No ano passado também intensificamos todas as práticas de ESG. A BR se manteve como a única distribuidora de combustíveis a integrar o índice de sustentabilidade da B3, o ISE B3. Estreamos no índice de carbono eficiente também da B3. Os nossos esforços de governança, que vieram sendo aprimorados ao longo dos últimos anos, foram reconhecidos pelo índice FTSE4Good Emerging Markets, que não apenas incluiu a companhia na sua listagem, como nos deu nota máxima em governança. Aumentamos a diversidade na companhia, desenvolvemos várias iniciativas também para mitigar os efeitos da pandemia junto aos nossos colaboradores, parceiros de negócios, clientes, consumidores e também diversas ações de solidariedade. Enfim, encerramos aí 2020 como uma companhia mais eficiente, rentável, focada no cliente, voltada para o longo prazo e cada vez mais preparada para enfrentar a transição energética que virá no futuro. Então a nossa jornada, essa é a mensagem, só começou. Agora passamos aí para a sessão de perguntas e respostas, onde poderemos também explorar um pouco mais os resultados do quarto trimestre de 2020, os quais foram igualmente muito positivos para o resultado da companhia no ano passado. Agora terá início a sessão de perguntas e respostas. Solicitamos que cada participante faça no máximo 2 perguntas, de forma pausada e clara, e que sejam feitas seguidamente para que os executivos as respondam na sequência. Solicitamos também que as perguntas não sejam feitas através da função Viva Voz. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para remover sua pergunta da lista, por favor, digite *2. As perguntas que eventualmente não forem respondidas nessa teleconferência poderão ser enviadas ao e-mail ri@br.com.br para posterior resposta pela companhia. Nossa primeira pergunta vem de Thiago Duarte, da BTG Pactual. Thiago, sua linha está aberta, pode prosseguir. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer, então, 2 perguntas. A primeira, eu queria que vocês comentassem com a gente um pouco a questão de dinâmica para embandeiramento, né? Vocês acabaram terminando o ano, acho que com um bom crescimento na base líquida de postos. Eu queria só se vocês pudessem contar um pouco como que essa dinâmica está se dando do ponto de vista comercial, seja
com relação à competição com outras bandeiras, ou seja, com relação à percepção dos revendedores com a bandeira branca, né, ou com as bandeiras brancas que haviam, né, ganhado, acho que em termos agregados até continuaram ganhando espaço no ano passado e nos últimos anos, mas esse crescimento da BR ele chama a nossa atenção, principalmente quando a gente compara com os outros players privados de maior escala. Então, se vocês puderem comentar um pouco como é que está a relação comercial, prêmios para embandeiramento, acho que o que vocês puderem compartilhar nesse sentido, acho que ajuda a gente a construir um pouco mais a narrativa do que vocês esperam para frente. E a segunda pergunta é com relação ao cenário de importação de combustível, né? Como vocês comentaram na abertura e no release, né? A companhia acho que estabeleceu bem uma plataforma de originação de combustível para complementar a originação das refinarias no mercado interno. Mas a gente está vendo, obviamente, a janela de importação parece mais apertada nesses últimos meses, principalmente nessas últimas semanas. Aí queria que vocês comentassem um pouco como vocês enxergam isso para frente. A gente sabe que a visibilidade não parece ser muito grande, mas seria interessante ouvir como é que vocês enxergam essa questão do supply no curto prazo. Obrigado. Boa tarde, Thiago. Obrigado aí pelas perguntas. Vou começar pela segunda, sobre a questão da importação. De fato, a gente monitora o mercado diariamente, isso faz parte do nosso dia a dia, o suprimento, olhando o mercado internacional, já está incorporado aí dentro da estratégia da companhia. E direcionalmente o que a gente vê é que o mercado tende sempre a perseguir, buscar se alinhar com a paridade de preço no mercado internacional. Então, a gente não está vendo ainda nenhuma mudança estrutural nesse sentido. É óbvio que a gente está acompanhando aí todas as discussões sobre preços de combustíveis, né? E a gente entende que qualquer mecanismo que eventualmente venha a ser discutido para minimizar a volatilidade, ele pode ser bem-vindo, mas a nossa visão e o que a gente acredita, até pelas experiências passadas aí do país, é que os preços vão continuar, de forma geral, buscando aí um alinhamento com a paridade de importação. Dito isso, obviamente, a gente tem uma visão estratégica de longo prazo, que a gente vem colocando ela, implementando ela ao longo do ano passado, desde 2019, mas do ano passado, de uma forma muito intensa, mas temos também as decisões mais táticas, operacionais de curto prazo, no nosso suprimento, olhando sempre ali também 1-2 meses à frente, essa dinâmica e calibrando aí esses volumes entre volumes que a gente vai adquirir no mercado externo e volumes que a gente vai adquirir no mercado doméstico. Então, a gente tem buscado fazer esse trade-off e fazer movimentos, hora de diminuição dos volumes importados, hora de aumento, tentando capturar o maior valor e garantir um suprimento adequado para a nossa base de clientes. Essa estratégia ela foi acertada em 2020, como a gente comentou, mesmo nos trimestres mais críticos, né? A gente teve o petróleo despencando lá no segundo trimestre, saindo lá de $60 até a preços negativos, e a gente, em alguns meses ali, diminuímos aí os volumes de importação, porque fizemos uma leitura que talvez faria mais sentido. Isso se mostrou bastante acertado, é o que a gente continua fazendo, mas direcionalmente e estruturalmente a importação continuará, a gente não vê mudança nesse cenário. Falando do primeiro ponto, a dinâmica de embandeiramento, temos aqui muito claro que, isso era do que a gente comunicava ao mercado, que evoluímos aí na proposta de valor para os nossos revendedores. Tivemos avanço aí na iniciativa de pricing, agora muito mais centralizada, baseada em dados, buscando muito mais consistência e assertividade, enfim, um equilíbrio para que traga resultados mais sustentáveis, não só para a BR, mas para os nossos clientes, para os nossos revendedores. Colocamos em prática algumas iniciativas, fizemos uma parceria com a AME, em meio de pagamento, que trouxe aí um benefício dentro dessa proposta de valor também para os consumidores importante, para os revendedores importante, reduzindo o custo de transação. E, obviamente, também passa por uma mudança cultural que está em curso na companhia de alinhar incentivos com o nosso pessoal, com a nossa força de vendas. Também hoje um time muito mais alinhado
com remuneração variável implantada na companhia para todos os empregados da companhia, aonde os incentivos de estar mais em campo, mais próximo dos nossos clientes, buscando expandir a nossa rede, ficam também muito mais claros aí para o nosso time. Teve, obviamente, a gente comentou isso, o primeiro semestre, o número de embandeiramentos foi fortemente impactado pelo auge da Covid, da crise, mas no segundo semestre, especialmente no último trimestre, nós conseguimos aí fechar uma gama grande de contratos, fruto de todas essas iniciativas de ser uma companhia mais ágil, mais eficiente, mais efetivamente voltada para o cliente, que essa é uma das diretrizes, um dos propósitos aí da companhia. Ô, Thiago, só para complementar, acho que a mensagem principal é essa, de fato, né? Acho que é um fruto aí de toda a proposta de valor completa, né? Acho que isso, de alguma forma, se traduz, né, ou fica mais visível até quando a gente observa que a gente teve um ganho de competitividade importante no segmento de revenda, inclusive, né? Quando a gente olha a nossa variação de share ao longo do ano, ela foi positiva ao longo do ano inteiro. Se você pegar o quarto tri versus o mesmo período do ano anterior, a gente expandiu aí 1,5 ponto de share no segmento de revenda. Esse avanço de share nosso, ele é reflexo de uma maior competitividade que a gente conseguiu oferecer aos nossos revendedores na ponta também, né? O que a gente ganhou, eles ganharam junto com a gente. E isso não é de um fator isolado, mas é de toda o pacote de valor, né? A gente trouxe aí uma nova imagem para os nossos postos esse ano, depois de mais de 20 anos, né, com aquela imagem antiga. A gente está fazendo o rollout dessa nova imagem, que foi super bem recebida pela revenda. Tem todos os pontos que o Marcelo já comentou aqui da AME, enfim, e da competitividade. Quer dizer, quando a gente fica mais competitivo em sourcing, quando a gente consegue ser competitivo em preço, isso ajuda muito o nosso revendedor, e isso, obviamente, nos faz observar, no fim das contas, um ganho de tração importante na hora de embandeirar. É óbvio que o primeiro semestre do ano foi muito difícil de fazer embandeiramentos, né? Você acompanhou os números aí, sobretudo por conta, enfim, da dificuldade de fazer isso com todo mundo em casa, né? A dinâmica de embandeirar um posto novo, ela é prejudicada pelo home office, etc. E era um momento em que todo mundo estava numa contenção, mas a gente conseguiu, acho que, avançar, e aí, em termos relativos aí no setor, acho que a gente teve um avanço muito significativo, né? A gente conseguiu fazer esse embandeiramento mais forte aí de 165 adições líquidas no quarto tri, totalizando aí os 205 no ano. Então, é uma adição que eu acho que foi bastante forte aí, inclusive em termos relativos dentro do setor, e que eu acho que, resultado de tudo isso, né? A gente realmente está vendo muita atração. Você lembra que a gente aumentou o threshold aqui de rentabilidade exigida desses embandeiramentos, e no dia a dia o que a gente tem observado, a gente não tem dificuldade de atender esse padrão, né? Esse threshold de rentabilidade. A gente tem conseguido fazer isso de forma absolutamente competitiva em termos de rentabilidade desse capital alocado. Então, a gente pretende continuar fazendo mais disso, e acho que a receptividade está super boa. Só nesse ponto, Natal, do threshold, não tem nada evidente quando a gente olha os números agregados. Está muito claro, eu acho que a parte, vamos dizer assim, boa, né, da estratégia comercial, melhora de percepção, nova imagem do posto, a estratégia de sourcing, etc. A minha questão, ela está, vamos dizer assim, na parte ruim, no custo, né? O custo de embandeirar, ele na margem, ele está mudando, ele está ficando mais caro para você trazer esses 165 postos a mais, por exemplo. O custo unitário, ele está mudando, porque a gente tinha... O motivo da minha pergunta é o seguinte, né? Quando a gente olha o que foi o custo de embandeiramento da indústria até 2017, talvez 2018, a gente viu que havia acontecido uma inflação de custo de embandeiramento relevante, né? Dá a impressão que esse negócio estabilizou e até caiu um pouquinho nos últimos anos. Aí, como vocês descolaram do restante da indústria na quantidade de embandeiramento, por isso a minha pergunta. Perfeito, acho que é uma ótima pergunta, e justamente a resposta é não. Quer dizer, a gente tem visto os embandeiramentos acontecendo absolutamente em linha, né, com os custos médios históricos que a gente observava e que estavam previstos no nosso plano. A dificuldade de embandeirar foi muito limitada ali ao primeiro semestre, muito mais pela falta de negócios atraentes ou num custo razoável, mas muito mais pela dificuldade prática de fazer isso dentro de um processo em que estava, você lembra bem, né, o ciclo off, que é muito
importante aqui, como na volumetria da revenda, ele chegou a ficar 60% para baixo durante ali os meses mais graves da pandemia. Então, óbvio que num contexto como esse, é muito mais difícil você fazer esse tipo de negociação e de expansão, né? A gente mesmo aqui teve um período de fazer um cash saving por conta da pandemia. Mas, assim, olhando de forma geral, o custo unitário médio que a gente tem observado, ele é absolutamente em linha com o histórico. E os retornos, eu acho que por toda a proposta de valor, por todas as mudanças que a gente conseguiu implementar na companhia ao longo do último ano, acho que a gente consegue ter rentabilidades muito melhores para o mesmo capital alocado. Então, isso, obviamente, você vai vendo gradualmente a substituição da nossa base de capital, né? A gente vai fazendo renovações ao longo do tempo. Então, para que os retornos médios sigam os retornos marginais, ele leva algum tempo, mas na margem a gente vê rentabilidades bastante interessantes, sim, com custos sem nenhum nada anormal em relação ao que a gente costumava ver antes, tá? Está super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Christian Audi, do Santander. Christian, sua linha está aberta. Pode prosseguir. Obrigado. Olá, Marcelo e André. Bom, primeiro eu queria parabenizar vocês, não só pelos resultados do 4TRI, mas também com tudo que vocês entregaram no ano todo, né? Esse ano realmente foi um ano muito difícil e vocês conseguiram aí entregar além do que vocês tinham prometido na época da privatização. Então, parabéns para vocês e para todo o time. E eu gostaria de tocar nos seguintes pontos. Primeiro, vocês pudessem discutir um pouco mais essa mudança na alavancagem, né? Isso tem a ver com esse push que vocês estão fazendo para entrar em novos segmentos. Qual é o racional e o timing que vocês prevêem para atingir esse nível de alavancagem? O segundo ponto era com relação a pricing. Vocês continuam a implementar e ajustar, né, a política de pricing de vocês. Só queria entender quanto desse processo já foi completo. Falta ainda muita coisa ou já está basicamente feito? Que significaria que agora é só uma questão de vocês se beneficiarem dos resultados. E por fim, eu só estava curioso com relação ao ponto de importação e vocês estão vendo algum risco de desabastecimentos com relação à Petrobras? Vocês estão tendo alguma dificuldade nesse sentido? Obrigado. Boa tarde, Christian. Primeiro, obrigado aí pelos parabéns e pelas perguntas. Vou começar aqui, o André depois fala um pouco sobre a questão da alavancagem. Primeiro, começando do final aqui, sobre desabastecimento, não, a gente não está vendo o mercado nesse mês de março, em função, obviamente, da dinâmica do mercado, ele se voltou mais para o mercado interno, e o mercado interno ficou um pouco mais estressado aí na sua capacidade de atendimento, mas de forma geral, ainda que com algumas restrições em alguns pontos, está buscando atender. E no caso específico da BR, até em função da capacidade logística que a gente tem, da capilaridade que a gente tem, da força e do trabalho que a gente vem desenvolvendo no nosso sourcing, nós conseguimos, mesmo com eventuais restrições aí pontuais em alguns polos de suprimento, conseguir produto, adquirir produto no mercado externo para suprir aí as necessidades dos nossos clientes da nossa rede. Então, é um mês que tem aí um ou outro pequeno ruído, mas não vejo nenhum risco de desabastecimento do mercado de forma alguma. Em relação ao pricing, evoluímos bastante, sim, como eu falei, na centralização, na mentalidade, de fato, um alinhamento das pessoas, de ter um pricing muito mais assertivo, com menos variações, para que ele fique mais sustentável, que o revendedor consiga entender melhor qual é a dinâmica da companhia também, e consiga com isso ser competitivo na briga dele lá no dia a dia, para que os consumidores abasteçam aí nos postos da nossa rede. Então a gente avançou bastante. Também tem toda uma instrumentação de tecnologia, de sistemas que já estão avançando, não estão totalmente implementadas, mas uma parte já sim
implementado e a gente começando a capturar aí os ganhos dessa evolução no price. Mas, sem dúvida, esse é até pela própria dinâmica competitiva do mercado, esse é um trabalho que ele é contínuo, né? Ele não acaba, a gente vai evoluindo e ainda tem evolução para vir na questão de price. Em relação à alavancagem, eu passo aqui para o André, que ele pode te dar um pouquinho mais de detalhes aí sobre a nova faixa de alavancagem aprovada. Oi, Christian. Primeiro aí, obrigado aí pela sua participação também e pelo feedback. Cara, sobre a alavancagem, assim, acho que vocês conhecem bastante bem a companhia via desde o IPO até trabalhando com uma faixa de alavancagem que é autoimposta, né, com uma limitação de até 1,5 vezes EBITDA, dívida líquida EBITDA, né? E essa faixa, ela nos parece que era razoável dentro das condições de contorno que a gente tinha naquela época, tá? Quando a gente olha, e aí assim, no momento ali imediatamente anterior à privatização da companhia, o nível de retornos da atividade que a gente observava, ele era baixo e por vezes até inferior ao custo de captação de recursos da companhia. Então, nosso entendimento à época era de que fazer uma banda mais alta de alavancagem naquele ponto não seria criador de valor para os acionistas, né? Então, a gente tratou de focar muito mais nesse primeiro ano, né, em toda essa agenda que o Marcelo bem realçou aqui no começo, né, de todo corte de custo, ganho de eficiência, nossa entrada no trading de forma mais efetiva, enfim, toda a agenda de transformação aqui que é longa e que a gente já falou um bocado dela. E com isso, a gente entende hoje que o nível de retornos marginais da companhia ele é bastante diferente já, né? E em paralelo, obviamente, com tudo isso, a gente também observou o custo de captação da companhia caindo. Em parte por conta, obviamente, da queda do juros no Brasil, mas parte também, eu acho que por conta de toda a resiliência que a companhia vem demonstrando, toda a amplitude de margem que a gente conseguiu observar aí no negócio desde então. Então, com essas mudanças, a gente acha que a companhia atingiu uma margem de segurança bastante mais confortável entre os retornos da atividade e os custos nossos de endividamento, que nos permitiram, então, fazer essa discussão e buscar uma flexibilização ou uma ampliação, né, do teto dessa banda, que nos parece que, então, é mais compatível não só com esse novo patamar de retornos que a gente observa, mas também com todo o conjunto de oportunidades interessantes de alocação de capital que a gente observa adiante, né? Então, essa nova banda, a gente também não quer tratar ela de uma forma simplória, né, ou simplista, né, de fazer simplesmente um pagamento único de um dividendo e mudar a estrutura de capital. Acho que não é esse o espírito. O espírito é que a gente consiga ter nessa banda uma forma de fazer uso dela para fazer uma construção mais balanceada, né, obviamente considerando distribuições adicionais aos acionistas, vis-à-vis outras oportunidades que a gente está estudando e observando aqui muito de perto, né, de alocações inorgânicas e ou orgânicas desse capital. Então, a gente foi muito ativo, o Marcelo já realçou aqui algumas transações que a gente foi capaz de fazer aí ao longo de 2020, né? Mas a gente continua muito ativo na ponta de M&A, né? A gente tem muita coisa acontecendo e a gente está muito atento, está participando de várias coisas em paralelo, mas a gente acha que tem a melhor construção do ponto de vista de criação de valor, de uso dessa maior latitude que essa banda oferece, ela vai ser sempre de uma alocação balanceada entre essas pernas, né, de alocações de capital em oportunidades interessantes de criação de valor orgânico ou inorgânico, ou novas distribuições aos acionistas. Em que pese isso, a gente já deu aqui um primeiro passo aqui imediato, né? Fizemos aqui uma captação de 2,8 bilhões, né, ao longo aqui de fevereiro. Esse valor, parte dele a gente vai usar para fazer a quitação integral das dívidas curtas com vencimento agora em março e abril, né, que é aquelas que a gente contraiu preventivamente na época lá da Covid. E a gente declara com isso 2,3 bi, né, o remanescente a gente vai usar para pagamento de 2,3 bi de dividendo ao longo do ano, né, a destinação que a gente está propondo, a ser confirmada, obviamente, na Assembleia. Esses 2,3 bi, já 500 milhões foram o JCP que a gente pagou em janeiro,
mas restariam ainda 1,8 bi aproximadamente a serem pagos. 1,1 bi a gente está propondo até abril, e o restante, os outros 700 e poucos milhões, ficariam até, em algum momento, até o final do ano, né? Então, esse número de 2,3 bi, vale ter em mente que ele é R$ 1,97 por ação, né? Então, ele é um número bastante interessante, mas ainda tem, quer dizer, toda essa banda que a gente pretende usar ela de forma inteligente, gradual e balanceada, como eu acabei de descrever. Então, sem prejuízo da gente poder avaliar outras possíveis distribuições adiante, conforme o andamento de todas essas frentes. Perfeito, Natal, bastante claro. Obrigado e parabéns mais uma vez. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, da UBS. Luiz, sua linha está aberta, pode seguir. Olá, Marcelo, Natal, boa tarde, obrigado aí por pegar as perguntas. Eu acho que eu queria fazer duas perguntas e talvez seguir um pouco nessa linha de alocação de capital. Vocês têm agora uma oportunidade, eu diria, bastante interessante tanto de aproveitar essa alavancagem mais alta e a geração de caixa bastante robusta que a companhia apresentou, para fazer crescimento, ser um pouco mais agressivo, talvez, em crescimento orgânico, inorgânico, eventualmente optar por buyback, dividendo, como vocês anunciaram agora, está quase, 10% de yield, com um dividendo bastante forte. Eu queria que você discutisse um pouco, desse um pouco mais de cor para a gente, e dentro desse contexto, se faria sentido, por exemplo, a companhia performar, de repente, um buyback em algum momento que a Petrobras venha anunciar, por exemplo, um follow-on. Meu ponto é permitido, isso já foi discutido, faria sentido ou não. E a segunda pergunta, acho que ela vem mais na questão de margem, acho que é uma coisa que, pelo menos no Natal, discuti bastante, muitas vezes. Vocês, de fato, fizeram um excelente trabalho, fecharam praticamente o gap de margem contra os principais concorrentes, né? E aí a minha pergunta, acho que talvez até o Marcelo, pelo duplo chapéu que tem aí agora, é entender se esse nível de margem é um nível de margem que vocês estão confortáveis, vamos dizer assim, como recorrente, ou se de fato, em função daquelas 10 ações que vocês têm, vamos dizer assim, implementado, se ainda tem um espaço, eventualmente, para um aumento e da onde viria isso? Quer dizer, só para entender, talvez, como a margem deveria conversar com aquelas 10 iniciativas e se a gente ainda pode esperar algum tipo de melhora de margem olhando para frente. Obrigado. Boa tarde, Luiz. Bom, obrigado aí pelo feedback, também pelas perguntas. Eu vou começar aqui, depois eu passo para o André Natal. Em termos de margens, a visão da companhia, nós nunca estamos confortáveis com o nível de margem. A discussão aqui interna sempre é que podemos capturar mais e precisamos continuar nessa agenda de busca por eficiência, de gestão de despesas, apesar de mais de 1 bilhão de redução de despesa, comparando 20 com 19, identificamos ainda algumas avenidas aí para avançar na gestão de despesa, por exemplo. Como eu falei agora há pouco também, o pricing já tem uma mudança de mentalidade, já temos uma implementação de sistema acontecendo, mas também identificamos ali potencial de fazer aí uma divisão, uma captura melhor, trazendo valor para a companhia e, repito, para o nosso revendedor. Então, continuamos trabalhando nisso. Não entendemos que o nível de margem que a gente alcançou, a gente deveria se acomodar e não estamos acomodados. A companhia entende que tem potencial por toda a nossa fortaleza, pela nossa escala logística, pela nossa presença e por tudo que a gente vem implementando das iniciativas que amplamente discutimos aí ao longo do ano passado com vocês, que temos sim algum espaço para avançar na captura de margens. Então, essa é a principal mensagem em relação às margens. Quanto à alocação de capital, eu passo para o André, mas de fato, assim, o que buscamos é ter um pouco mais de latitude e reforçando o que o André comentou.
temos aqui olhado muitas possibilidades de crescimento, não só orgânico, como também alguns potenciais negócios que poderão, obviamente, ser fruto de alocação de capital, mas o André explora um pouquinho mais, inclusive as demais alternativas aí citadas por você. Obrigado. Marcelo, só antes de passar para o André, o que seria talvez um target de margem para vocês, então? Você acha que dá para chegar a alguma coisa? Vocês têm isso, alguma coisa que vocês possam dividir? Ô, Luiz, não gostaria nesse momento de passar nenhum tipo de mensagem, mas só para ficar num exemplo, que a gente deu até um disclosure disso no release, a gente fala que a revisão atuarial ela gera, já por exemplo em 2021, pelo menos mais 200 milhões ano aí de redução de despesa. Fazendo uma conta rápida aí pelos volumes, a gente está falando aí só por esse item de 4 a 5 reais por metro cúbico. Tem outras iniciativas, tanto em despesas como na frente de melhor precificação, de avançar ainda mais no suprimento da companhia, com algumas iniciativas ainda no trade, em etanol, enfim. Mas a gente não tá confortável para te passar um guidance ou uma referência, mas tem um caminho aí importante para avançar ainda. Tá certo. Luiz, sobre a alocação de capital, cara, assim, de fato a gente conseguiu, acho que fazer um primeiro esforço de remodelagem, né, do portfólio da companhia de negócios, né? A gente saiu aí de ativos onde a gente não via grandes perspectivas ou que eram não core. Acho que isso, além de, obviamente, liberar caixa que a gente pode usar em outras coisas onde a gente acredita serem mais promissoras, né? Também libera foco, libera atenção do management, libera um monte de coisas, né? Acho que isso tudo ajuda bastante, né? E a gente, de fato, está bastante ativo. A gente está com diversas frentes em paralelo, né? Olhando tudo que está acontecendo no mercado de energia como um todo, né? No Brasil. E a gente vai buscar, sim, oportunidades inorgânicas, sempre com a lógica de, nessa nossa visão, né, de não sermos produtores das energias, mas que a gente quer, sim, ter um portfólio completo de energias para os nossos clientes e fazer isso, obviamente, onde a gente acha que pode criar valor, onde a gente acha que pode ser competitivo, onde a gente acha que os skills necessários para rodar o negócio são skills alinhados com aquilo que a gente tem de fortalezas, né? A nossa capilaridade, a nossa capacidade creditícia, enfim, todas a questão de eficiência logística, tudo que a gente faz de melhor, essa é a alocação de capital que a gente gosta de fazer, né? E em business que a gente conhece ou que a gente acha que tem um direito de operar e ser criador de valor, né? De ter lucro econômico positivo. Mas, além disso, a gente, de fato, como você bem mencionou, a gente vê, sim, oportunidades de crescimento orgânico. Quer dizer, o nosso negócio ele é bastante escalável, como você bem conhece, né? Então, a gente consegue, sim, pisar mais no acelerador e tirar o pé conforme as condições econômicas do momento, né? E a gente, tendo mais latitude dentro dessa nossa estrutura de capital, né? Tendo mais banda para, eventualmente, fazer acelerações mais fortes, a gente vai estar, né, com mais, vamos dizer, com mais capacidade, com mais liberdade de usar essa ambição e aproveitar as oportunidades que se mostrarem adiante, tá? Do ponto de vista de fazer um buyback durante um eventual follow-on, a gente sim já fez essa consulta e as resoluções da CVM, elas vedam esse tipo de prática. Então, a gente não pode fazer isso durante uma oferta pública, né, porque a gente estaria, de certa forma, conflitado, porque a gente ao mesmo tempo, parte do esforço vendedor, né, numa eventual oferta, a gente seria envolvido aqui, e a gente seria, ao mesmo tempo, parte do esforço vendedor e seria comprador como companhia ao mesmo tempo. Isso é vedado pelas resoluções da CVM que tratam disso. Então, a gente sequer pode fazer isso durante uma oferta projetada, ou seja, se estiver na iminência de uma oferta pública, a gente também não poderia fazer, tá? Mas fora desse contexto, a gente sim teria liberdade para usar desse recurso. A gente gosta direcionalmente da opção do buyback, a gente acha que é uma forma de distribuição que pode ser bastante criadora de valor. A gente gosta muito mais ainda aos preços de hoje, né, porque eles realmente parecem
criar uma oportunidade muito grande de criação de valor. Então, de novo, essa banda maior de possível alavancagem, ela traz ela faz dessa distribuição de dividendos que a gente está fazendo, ela não ser excludente com relação a eventuais discussões de buybacks adiante, tá? Então, a gente teria liberdade e amplitude aqui para, eventualmente, explorar também essa rota. Hoje não tem nenhuma decisão sobre isso tomada com relação a, efetivamente, ter um programa de buyback aberto, mas a gente, de fato, concorda integralmente que a direção é boa e ela faz sentido aos preços atuais. Tá certo. Se eu puder só complementar aqui, André, em relação ao dividendo, obviamente vocês pagaram um dividendo bastante alto agora. Eu só queria entender um pouco da cabeça, olhando, por exemplo, para 2021. Se caso a companhia continue, muito possivelmente vocês vão entregando essa geração de caixa forte, e não aparecer, por exemplo, uma oportunidade significativa inorgânica, vamos dizer assim, e vocês mantiverem um nível de caixa relativamente alto, dá para imaginar um outro pagamento de dividendo, vamos dizer assim, de maior tamanho, ou eventualmente, dado o cenário que vocês estão enxergando, faria sentido preservar um pouco para uma possível aquisição, alguma coisa assim? Luiz, isso tem sempre várias variáveis ao mesmo tempo, né, que a gente precisa cotejar, olhar para tomar essas decisões, porque de um lado a gente tem que observar o ritmo dessa geração de caixa, né, que a gente obviamente tem aqui nossas ambições, nossos planos, mas que precisamos ver na prática como é que a realidade se mostra, né, o início de ano parece bom, mas tudo isso a gente vai observando no tempo. E, em paralelo, a gente observa também o quanto maturam e se mostram realmente atraentes ou não essas oportunidades todas que a gente está olhando, né? E a gente vai ter que sempre ir tomando essas decisões de forma gradual, vendo quanto essas coisas avançam, que outras oportunidades de eventualmente acelerar mais ou menos do lado orgânico, vis-à-vis distribuições adicionais, né? Então, sim, a resposta simples talvez seja sim, seria sim possível, não se materializando outras alocações possíveis, a gente imaginar distribuições adicionais. De novo, não há decisão tomada neste momento, a gente precisa avaliar aqui ao longo do tempo essa evolução, mas essa banda realmente ela pode ter o que a gente gostaria muito de conseguir fazer é ter justamente aquele balanceamento que eu mencionei um pouco atrás, né, de a gente conseguir ter uma alocação interessante em oportunidades tanto inorgânicas quanto orgânicas e isso complementado por distribuições adicionais sempre que isso for fazendo sentido. Mas se você olhar só com essa distribuição que a gente está dedicando agora, né, que chega a quase R$2 por ação, essa é uma distribuição que ela já oferece um dividend yield bastante forte, né? E, eventualmente, né, se acontecer o cenário que você falou, isso ficaria ainda mais pujante do ponto de vista de dividend yield. Então, mas isso, enfim, são coisas que a gente vai construindo no tempo, observando todos os fatores, inclusive eventual nova onda da pandemia, enfim, tudo isso a gente vai, obviamente, ter que ter uma postura de observar e construir no tempo, tá? Mas a cabeça é bem por aí, como você comentou, tá? Tá certo. Obrigado e parabéns aí mais uma vez. Nossa próxima pergunta vem de Vicente Falanga, do Bradesco. Vicente, sua linha está aberta, pode prosseguir. Boa tarde, Marcelo, Natal, boa tarde a todos. Eu tinha duas perguntas aqui. Alguns revendedores, eles têm elogiado muito a IAME de vocês, né? Alguns até se arriscando a dizer que é o melhor programa de cashback do mercado, o mais funcional, o mais user-friendly, né? Porém, alguns eles estavam preocupados que a AME, no formato que ela foi lançada, ela potencialmente terminaria agora em março. Queria saber se vai mudar alguma coisa no programa, vão continuar investindo na AME no mesmo ritmo. Eu não sei direito, mas eu não sei se o cashback era 10%. Enfim, o que esperar daqui para frente, assim, porque o programa realmente teve muito sucesso. E a segunda pergunta é, assim, alguns competidores eles tiveram perda com importação aí no quarto trimestre.
coisa que não aconteceu com a BR, né? E a gente vê a janela se fechando aí, talvez desde o final de dezembro, né? O que explica isso na visão de vocês, assim, do ponto de vista operacional, uma questão de você antecipar esse fechamento de janela? E como que está a importação de vocês hoje, né? Eu lembro que chegaram a bater 20% das vendas, né, de combustível importado. Vocês ainda estão importando alguma coisa hoje? A janela está fechada ou não? Enfim, obrigado. Boa tarde, Vicente. Obrigado aí pelas perguntas, pelo feedback. Vamos lá. Primeiro, em relação à questão da parceria com a AME, de fato se mostrou uma parceria, tem se mostrado uma parceria super positiva para a BR, para a AME, para os revendedores e para os consumidores, né? A gente tem discutido, sim, alguns ajustes nessa parceria, mas sem mexer em algumas premissas. Enfim, o revendedor tem a melhor condição de mercado. Quando a gente olha aí, e aí eu estou falando dos custos de transação para o revendedor, né? Porque seja com cartão de crédito, seja em qualquer tipo de aplicativo, você tem ali os custos de transação envolvidos, as taxas. E essa premissa ela não muda. Os nossos revendedores vão continuar com as melhores condições disponíveis no mercado, e mesmo com, eventualmente, alguns ajustes na oferta do cashback, ou seja, no que a gente chama aqui de generosidade, que é distribuída aí para os consumidores que abastecem usando aí o aplicativo, através dessa parceria da BR com a AME, mesmo com alguns ajustes, ela continua sendo também, de fato, a mais competitiva do mercado. Mas, obviamente, estamos aí avaliando. Até agora tem um desempenho muito positivo na captura de novos clientes, na fidelização desses novos clientes, tanto no nosso programa de fidelidade do Premia, como para a própria AME e para os nossos revendedores, mas com essa premissa ela não se altera, e temos comunicado isso de uma forma muito clara aí com a nossa revenda. Ela não se altera do ponto de vista de benefício, tanto para o revendedor como para o consumidor, da atratividade desse benefício. Um outro ponto importante que a gente vem acompanhando bastante desde o início dessa parceria é a recorrência. Ela aumentou bastante a recorrência dos consumidores nos nossos postos, o que, sem dúvida, foi um dos pontos aí que contribuiu também para o nosso avanço de market share aí ao longo do ano passado, e que continuamos, né? Em janeiro desse ano já são dados públicos, aí a ANP já divulgou, a BR também ganhou share em janeiro, tanto frente a dezembro, quando comparado com janeiro do ano anterior, em todos os produtos, né? Gasolina, diesel, etanol, QAV, enfim. Então, a proposta de valor, como eu falei, isso é uma jornada que a gente vem construindo dia a dia, e a parceria com a AME tem se mostrado bastante profícua aí para todas as partes. Em relação à importação e ao resultado aí do quarto TRI, como eu falei, fizemos aqui uma leitura, né, do que estava acontecendo no mercado, muito positiva em todos os trimestres. Com o petróleo subindo, o petróleo caindo, a Petrobras diminuindo o preço, aumentando o preço para acompanhar aí o mercado internacional, sendo mais ágil ou menos ágil nesses movimentos. Tentamos aqui fazer uma boa leitura e um bom balanço entre o suprimento do mercado interno e do mercado externo. De fato, os números aí na BR ao longo de 2020 são em torno de 20% do nosso suprimento de gasolina e diesel veio do mercado externo. E quando a gente olha para frente, falando agora do que está acontecendo, a gente nota que tem um trabalho aí de aproximação do preço do mercado interno para o mercado externo, para a PPI, para a paridade, isso vem acontecendo. E, obviamente, eu já comentei antes, o nosso tático operacional de curto prazo, ficamos calibrando e, eventualmente, diminuímos, sim, os volumes importados em alguns meses específicos, onde estamos tendo ali uma leitura que o mercado interno vai estar mais competitivo. Então, esse é um trabalho, como eu falei, ele não muda estruturalmente a nossa direção de ter um suprimento amplo, se valendo aí da nossa capacidade logística, da infraestrutura desenvolvida e da capacitação em mercado externo, em trading, que a gente vem implementando na companhia, mas no tático operacional ficamos fazendo leituras aqui para calibrar esses volumes no curto prazo, a depender dos movimentos que enxergamos aqui, que temos visibilidade de preço no mercado interno versus o mercado internacional.
Perfeito, Marcelo. Natal, obrigado aí. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Regis, sua linha está aberta, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Marcelo, Natal, obrigado por pegar as perguntas. Parabéns pelos excelentes resultados. Acho que coroa o trabalho que vocês fizeram, sobretudo desde o dia de privatização. Eu tenho 2 follow-ups rápidos, talvez um pouco mais específicos, e uma pergunta um pouco mais de discussão, mas que também, quer dizer, constrói sobre as respostas anteriores. Acho que eu vou começar por essa última, que é sobre, quer dizer, com esse aumento do range de alavancagem possível até 2,5 vezes dívida líquida EBITDA, na nossa avaliação aqui, vocês teriam ainda, quer dizer, além do dividendo pago, teriam ainda algo como 5 bi de reais de firepower aí no balanço para atingir esse nível de alavancagem. Então, a minha pergunta é o seguinte, desse valor, que é claramente muito substancial, o que vocês imaginam como uso desse capital, né? O uso desse firepower? Se são poucas e boas grandes tacadas, se são coisas mais na linha talvez da Targus ou da Golar, que requisitavam, que usavam um pouco do balanço num primeiro momento, a própria JV com a Lame também, né, que até liberou capital ao invés de consumir. Todos esses são exemplos de iniciativas que vocês entraram em novos mercados ou criaram novas avenidas de crescimento, mas sem necessariamente consumir esse balanço. Então, queria entender se é uma coisa mais na linha de poucas e boas, grandes alocações inorgânicas ou se é mais na linha do que vocês já têm feito. E aí depois eu tenho uma pergunta rapidinha mais sobre os números de margem. Oi, Regis. Boa tarde, Marcelo. Obrigado aí pelo feedback, pela pergunta. Assim, primeiro, essa nova faixa de alavancagem, né? Obviamente a construção dela primeiro é no tempo, né? Não estamos dando aqui nenhuma previsão de tempo, que temos que fazer isso muito rápido, muito devagar, é no tempo que as coisas forem acontecendo e obviamente estamos olhando em todas as frentes, desde negócios, crescimento mais orgânico, negócios, vamos dizer assim, que talvez não necessitem de tanto capital, até outras possibilidades e também como fazer distribuições aí para os acionistas. Mas aí o André explora um pouquinho mais, se dá um pouco mais de cor aí sobre esse ponto. Oi, Regis, tudo bem? Obrigado aí, cara, pelo feedback, pelas perguntas. Assim, primeiro ponto é que você está correto. Assim, o firepower que isso abre, ele é bastante grande, né? Usando aí suas palavras, ele, de fato, você pensar que a gente está hoje num nível de 1,2 vezes, né, EBITDA. Então, a banda completa até 2,5, que obviamente ela não precisa necessariamente ser toda usada, né? Então é um teto, mas é um teto que de fato ele cria uma latitude bastante maior, né? E isso traduzido em dinheiro, né? É um volume de recursos realmente similar ao que você falou. Obviamente que aí depende aí da projeção de EBITDA que cada um tiver, né? Mas ela de fato, esse número que você falou, ele não é muito distante do que a gente imagina. E de fato, assim, como o Marcelo já antecipou, as várias oportunidades que a gente olha, a gente não tem nenhuma preferência por tamanho, quer dizer, a gente não tem uma preferência por necessariamente fazer alocações que sejam individualmente grandes. O que a gente quer é que sejam, primeiro, negócios onde a gente realmente acredite que tem um potencial de criação de valor, né, a preços interessantes de entrada, né, e negócios que a gente entenda e que entenda ter neles vantagens competitivas sustentáveis. Isso são as pré-condições que a gente vê. Se eles serão individualmente maiores ou menores, é uma questão de cada oportunidade, mas a gente não tem uma preferência particular por tamanho, é muito mais pelo retorno e pela aderência que isso tem aos nossos negócios atuais ou aqueles onde a gente gostaria de estar, né? Mas
olhando o portfólio que a gente analisa hoje, ele é um portfólio que tem das duas coisas. Eu diria que tem alocações, né? A gente fez agora, por exemplo, a alocação na Targus, que é uma coisa que a gente vê um potencial enorme, a gente gosta bastante do case, né? E a gente fez uma alocação de capital, que obviamente por tamanho da BR ela é pequena, mas que a gente vê um potencial enorme de criação de valor com aquilo. Quer dizer, a gente pode ter um negócio em bem pouco tempo que possa valer múltiplos daquilo que a gente pagou na entrada, porque a gente vai ter condição de alavancar o negócio da companhia, e a gente gosta muito de fazer coisas desse tipo. Então, tudo que a gente puder achar de oportunidades nessa linha, a gente gostaria de fazer, mas a gente não tem nenhuma restrição também para olhar negócios maiores e que exijam um pouco mais de capital na frente, né? Então, obviamente, quanto mais capital a gente põe, mais retorno, quanto mais risco a gente assume, mais retorno a gente gostaria de enxergar para ficar confiante de ir adiante. Então, de fato, assim, é óbvio, a gente não pode nesse momento antecipar que coisas a gente está olhando, né? Enfim, não são confidenciais, mas são todas elas na linha do que a gente já vem falando das nossas visões aqui em relação a não sermos produtores das energias, mas de complementarmos esse nosso portfólio de energia. Tem muita coisa acontecendo nos segmentos de energia no Brasil, e a gente acha que tem direito de ambicionar coisas nessas linhas, e agora a gente vai ter essa banda toda que você falou para fazer mais disso e complementar isso com as distribuições adicionais que fizerem sentido no tempo, né? Então, tentei aqui te sumarizar as nossas preferências, ou pelo menos o racional de como é que a gente está com a cabeça sobre isso, obviamente sem a gente poder abrir o detalhe específico de alguma transação, porque por confidencialidade óbvia, né? E aí, acho que você tinha mais duas perguntas, né? Isso, legal, muito claro. Deixa eu só, talvez, agora fazer duas um pouco mais específicas sobre o quarto TRI. A primeira é sobre o PIS/COFINS. Me pareceu que, quer dizer, o fato de vocês reconhecerem esse ganho de PIS/COFINS elevou o pagamento de imposto de renda já nesse trimestre, mas sem que você realizasse, ou pelo menos sem que você realizasse por completo a monetização desse crédito de PIS/COFINS. Então, minha dúvida é o seguinte: quanto resta ainda, olhando para frente, né, de 2021 em diante, desse crédito de PIS/COFINS a ser monetizado, e se esse crédito já está líquido do imposto ou não? Então, essa é uma sobre PIS/COFINS. E a outra, o Marcelo até já pincelou numa resposta anterior, mas são sobre os efeitos sobre a margem. Então, teve lá, teve a questão do CBIO, que foi um pouco mais alto do que a gente esperava, com R$ 8 por metro cúbico, mas me parece não ser necessariamente um nível recorrente, visto que em 2020 o CBIO estava num preço bastante mais alto que o atual, e que vocês tiveram, quer dizer, uma provisão para o ano inteiro, né? Então, estou pegando um valor maior de CBIOs e dividindo no volume só de um trimestre. Então, quer dizer, queria entender se o CBIO ele deveria ser menor e se ele é um repasse. A outra coisa é, vocês comentavam no release de uma concentração de despesas de R$ 12 por metro cúbico. E um terceiro tópico também para comentar, que vocês já comentaram en passant, mas essa revisão do passivo atuarial leva a uma redução do juro líquido sobre passivo líquido, que é, quer dizer, uma despesa que passa no resultado operacional e impacta a margem EBITDA da empresa. Que vocês também já comentaram aí, que é 200 milhões, ou seja, daria uns R$ 5 por metro cúbico. Então, eu queria só entender o diagnóstico de vocês. Me parece que a somatória desses efeitos todos parece contribuir um bocado ainda para o nível de margens recorrentes olhando para frente. Queria entender se esses são de fato os ajustes e qual a avaliação de vocês. O Regis, o Marcelo falando, eu vou começar respondendo aí sobre a questão do nível de margens e do CBIOS, né? De fato, e a gente explicou isso, o CBIOS em 2020 teve uma característica muito particular do ano, por conta da definição final das metas acontecerem ali praticamente nos últimos 3 meses do ano. Então ficou muito concentrado, gerando ali uma simetria de repasse disso no custo de derivados de petróleo, que é a essência do programa. Então, em 2021, o que a gente tem visto e o que a gente tem trabalhado é que ele está num custo, sim, menor, o custo de realização de compra, né, de compra e venda de CBIOS, eles estão sendo transacionados em patamares menores do que foram no primeiro ano do programa, até por conta desse pouco tempo para
que se cumprisse as metas do ano e relacionado também à oferta de CBIOS aí no ano passado. Esse ano tem um balanço entre oferta e demanda mais equilibrado, mas a gente entende que ele é neutro, ou seja, o custo do CBIO ele vai ser repassado nos derivados, especialmente aí nos produtos que são utilizados para se calcular a meta de cada distribuidora. A gente está falando basicamente de gasolina e diesel, não devendo gerar nenhum tipo de impacto aí nos resultados daqui para frente. Então, essa é um pouco da dinâmica em relação ao CBIOS. Aí eu passo para o André agora, que ele pode falar um pouco mais aí sobre as questões aí do PIS/COFINS, enfim, os demais pontos aí que você colocou. Oi, Regis. Complementando então aí a segunda parte da sua pergunta, né, e depois eu volto lá para do PIS/COFINS, você mencionou a questão dos one-offs negativos que influenciaram a despesa. De fato, a gente mostrou e teve alguns efeitos importantes, né, eles somam aí cerca de 120 milhões, né, aproximadamente, de efeitos que a gente entende não recorrentes na despesa, né, e aí tem várias coisas aí dentro, quer dizer, tem um provisionamento adicional e concentrado aí da parte de remuneração variável, que não estava contemplado nos trimestres anteriores, tem, enfim, termos de ajustamento de conduta lá com uma negociação que a gente fez com o Estado do Maranhão e diversas outras, eu não vou enumerar todas, tem todas aí explicitadas aí no release, né, você deve ter visto. A gente chamou menos atenção para isso, porque de fato, junto com isso, a gente teve também alguns efeitos positivos, né, que contribuíram do ponto de vista de redução de despesa, que também são one-offs, né? A gente teve lá reversão de perda de crédito esperada, a gente teve a própria questão do creditamento que a gente conseguiu, né, do deferimento que a gente teve da tese da não definitividade do ICMS-ST, enfim, e outras coisas. O saldo desses efeitos negativos, né, não recorrentes e positivos, ele ainda terminou atrapalhando, né, o nível de despesa do trimestre. Então você tem razão, de fato o nível normalizado, no nosso entendimento, deveria não ser exatamente o do quarto tri, deveria ser talvez mais próximo aí da mediana, aí, da média entre o terceiro e o quarto tri, em termos absolutos, né? O Marcelo, acho que numa pergunta mais cedo, chegou a mencionar que a gente fez agora no final do ano, até com apoio externo, um trabalho bastante profundo novamente, né? Quer dizer, 1 bilhão e 100 milhões de corte de custos depois, a gente continua perseguindo, né? O que ele falou, a gente nunca está confortável ou acomodado com o nível de margem, a gente acha que sempre tem opções para a gente buscar, e de fato a gente, nesse trabalho detalhado, a gente buscou aqui outras oportunidades, né, a serem capturadas, e com isso a gente entende que o nível absoluto de despesa deveria ser ligeiramente menor ao longo de 21 em relação a 20, mesmo com uma volumetria que a gente espera seja bastante maior do que a de 2020, né? Tudo isso a ser confirmado aí conforme a evolução do cenário. O ponto que você comentou do atuarial, você tem razão, boa parte da nossa diferença de margem para os concorrentes ao longo do tempo, ela era explicada por mais, se você pegar o número de 2020, por exemplo, a gente teve a mais de R$10 por metro cúbico, né, de ônus relacionado a essa despesa atuarial, né, uma despesa de natureza atuarial, tanto relacionada ao plano de pensão quanto ao plano de saúde. E obviamente nossos concorrentes não têm passivos do tamanho que a BR tinha, né? E essa mudança ela foi muito importante, não só porque ela reduz o tamanho do passivo de maneira substancial, a gente cai quase 2/3, né, o tamanho do passivo atuarial total da BR, então restará ainda apenas 1/3, mais ou menos, do total do passivo. E obviamente que a maior parte esmagadora desse custo, né, que a gente tem a cada ano, e que afeta o nosso EBITDA, ele é um custo que é o que você falou, é um juro sobre o passivo líquido, né? E à medida, obviamente, que a gente reduz de maneira tão substancial o passivo, a gente diminui também o juro que incide sobre ele, né? Então, isso, na nossa melhor estimativa, óbvio que isso sempre está sujeito, né, a remensurações ao longo do tempo, mas a gente entende que, dentro dos regramentos atuais, a gente traz muito menos risco para frente.
Mas na melhor estimativa que a gente consegue fazer hoje, a gente esperaria algo como 230 milhões de redução anual de despesa, muito relacionado a essa queda no juros sobre passivo líquido. Então, isso é uma adição importante a tudo isso que você comentou, dos níveis de despesa recorrentes já serem bastante menores, né, do que foram aí ao longo do ano anterior e ao longo de 20 também, na média do ano. Voltando, por fim, na tua primeira pergunta, que é do PIS/COFINS, você tem razão. A maior parte da variação, né, se você olhar a nossa variação de endividamento líquido no trimestre versus o terceiro TRI, ele foi de 600 milhões. Dentro disso, isso não é tudo variação de capital de giro, né? A gente até viu isso em alguns relatórios. Na verdade, não é isso. A gente tem 160 milhões ali relacionados ao pré-pagamento de uma dívida de longo prazo que a gente contraiu com a Petros, como parte do plano de equacionamento do déficit, lá que a gente fez em junho, anunciou ao mercado, e a gente entendeu ser financeiramente eficiente pré-pagar essa dívida, então logo a situação da pandemia permitiu. Então a gente antecipou esse pagamento, isso responde por 160 milhões da variação. A gente tem cerca de 300 milhões que são relacionados ao exatamente o ponto que você falou, que é o imposto de renda relacionado a esse creditamento do PIS/COFINS que a gente reconheceu no resultado dentro do trimestre. Então, esse é um pagamento que a gente faz na frente, né? Enquanto que o benefício desse creditamento ele virá no tempo conforme nossos créditos e débitos de PIS/COFINS ao longo dos meses nos próximos períodos, né? Então, de fato, tem uma 460 milhões dos 600 de variação, aproximadamente, são explicados por esses dois efeitos. Obviamente que no efeito restante, quer dizer, que tem variação de capital de giro também embutido, mas tem toda a questão que o Marcelo acabou de comentar sobre os CBIOs, que foram a compra completa dos CBIOs. Praticamente a gente não tinha comprado nada até o terceiro TRI, né? A meta foi anunciada nos últimos 4 dias do trimestre, do terceiro TRI. Então toda a compra do ano ficou concentrada dentro do quarto trimestre, sem o devido repasse disso para preço. Então ele, obviamente, consome caixa no TRI de maneira concentrada e não relacionada ao trimestre. Então, feitos todos esses ajustes, a variação de capital de giro que a gente tem é absolutamente compatível com o fato de que a gente cresceu quase 9% o tamanho da operação no trimestre, né? Tem uma variação volumétrica importante acontecendo, que obviamente consome capital de giro. Mas isso todo dito, você tem completa razão. O creditamento, o último ponto que acho que você perguntou também, o creditamento do PIS/COFINS a gente fez muito pouco até aqui, né? Então a gente de fato teve muito mais o ônus de ter pagado aqui o imposto de renda sobre ele, mas o creditamento ele de fato virá muito mais diluído aí nos próximos períodos, tá bom? Certo, muito claro. Obrigado pelas respostas, Marcelo, Natal. Nossa próxima pergunta vem de André Hachin, do Itaú. André, sua linha está aberta, pode prosseguir. Marcelo, André, obrigado pelas perguntas, parabéns pelo resultado, por tudo que fizeram em 2020. Acho que ninguém imaginava que esse seria o ano da forma que eles começaram. A minha dúvida aqui é bem simples, na verdade, é um follow-up de algumas perguntas que foram feitas ao longo do call. Eu queria entender um pouquinho melhor a revisão atuarial que vocês fizeram. Eu entendo que tem uma redução grande de despesas, você acabou de mencionar agora na pergunta do Reg, alta de 200 milhões, mas queria entender o que levou a essa redução, certo? Então, imagino que tem uma reavaliação aqui contábil, então do que você está considerando com despesa, o que vocês deixam de considerar. Essa despesa que estava passando, imagino que boa parte dela era não caixa, ou se ela fosse caixa, queria entender um pouquinho melhor. Então, você poderia explicar um pouquinho melhor quais foram os procedimentos, o que foi feito para conseguir fazer essa redução na ordem que foi feita e o quanto disso, em termos de caixa, vai impactar indo para frente? Achei, cara, obrigado aí pela tua participação. Vou te pedir desculpas só porque a gente não conseguiu escutar, o áudio ficou ruim para nós. Se você pudesse repetir de uma forma pausada aí, enfim. Melhorou agora ou não? Para ajudar, o som ficou abafado um pouquinho, tá? Melhorou um pouco, melhorou agora ou ainda está ruim? Se você falar pausadamente, talvez a gente consiga ajudar aqui no som. O som não tá bom. Não, eu queria entender um pouquinho melhor, da revisão atuarial, certo? O que foi feito para fazer essa revisão? Até que ponto foram coisas contábeis que não eram consideradas antes passaram a ser?
E dessa redução de 200 milhões, imagino que uma boa parte fosse não caixa, certo? Era em termos de provisões que estavam sendo construídas ao longo do tempo. Queria também entender um pouquinho melhor, se pudesse detalhar o esforço que foi feito aqui para fazer essa redução, tanto do plano de saúde quanto do plano de pensão, o quanto disso é caixa e não caixa em termos de despesa indo para frente. Oi, André, acho que agora ficou mais claro a tua pergunta aí, obrigado. Bom, sobre a questão da variação, né, do atuarial, assim, obviamente a gente todo ano tem que fazer essa reavaliação. No geral, as avaliações elas passam por as avaliações sempre levam a algum nível de mudança nos níveis do passivo líquido, né, que são devidos às variações simplesmente das variáveis demográficas e ou taxa de juros, enfim, variáveis típicas que entram no cálculo desses passivos, né? Isso é sempre uma projeção, você tem completa razão ao dizer que a maior parte desse passivo é não caixa, né? Ele é uma projeção com um duration bastante longo, né? E por isso mesmo ele sofre impacto de variáveis que, enfim, ao longo do tempo elas sofrem ajustes, né? Tanto em termos de taxa de juros quanto das características da população e das características de custo, inflação médica, etc. Tá? Sempre que a gente faz esse tipo de reavaliação, essas variações do passivo líquido não transitam pelo resultado e elas vão diretamente no patrimônio líquido da companhia e em outros resultados abrangentes, né? No entanto, quando a variação ela se deve a mudanças efetivas dos regulamentos ou da própria mudança do plano em si, que é o caso aqui, ela transita pelo resultado. Isso fez parte da variação total, é parte importante dela, né, cerca de 2 bilhões e 100 no caso do plano de saúde, transitar pelo resultado. Isso dito, a gente fez mudanças muito substantivas aqui quando a gente sai de um plano de autogestão, que era a AMS, né, o plano que a gente tinha aqui histórico na companhia, que era um plano autogerido e muito caro, né? A gente, obviamente, não tem escala para ter um plano, né, comparável com o que são os planos de mercado que a gente tem acesso agora, como é o caso do Bradesco, que é o plano que a gente escolheu, que é um dos maiores planos aqui da América do Sul, talvez o maior, né? E a gente, por exemplo, só para te dar um exemplo disso, a gente tinha que, por exemplo, manter em 175 municípios, a gente tinha que manter uma estrutura lá para atender um empregado, né? Então, isso, você pode imaginar o nível de ineficiência que isso traz, né? Porque a gente precisava prestar lá algum nível de atendimento para aquele empregado que estava naquele município isoladamente, e a gente, tendo um plano de autogestão, a gente precisava manter essa estrutura simplesmente para essa pessoa, enquanto que ao aderirmos aqui a um plano, né, de mercado, que é uma solução, enfim, quase óbvia aqui num processo de transformação como a gente está vivenciando, né, a gente passa a fazer parte, né, a gente passa a ser um plugin ali de toda a estrutura que já existe montada e diluída entre diversas empresas, que é a estrutura como a do Bradesco, por exemplo, né, tem outras possibilidades. Então, a gente passa a ter agora a disponibilidade de um plano de mercado que, no final, tem um efeito ganha-ganha muito importante, né? Porque, no fundo, os nossos empregados e beneficiários dos planos, né, participantes dos planos, eles passam a ter um atendimento até melhor, porque eles vão passar a contar com uma infraestrutura, com uma estrutura de atendimento muito mais capilar, muito mais parruda, muito mais eficiente. E, por outro lado, custa muito menos, né? Então, a mudança é muito substancial do ponto de vista do custo, né? E, em particular, obviamente, tem mudanças que acontecem do ponto de vista da demografia da própria BR, né? A BR, com todo o efeito da transformação que a gente fez aqui ao longo do ano, a gente também muda a nossa demografia, né? E a gente também passa a ter menos restrições. A gente estava submetido a restrições do ponto de vista, a gente era obrigado a arcar com 70% de todos os custos, a gente tinha restrições impostas para os níveis de repartos, etc. São restrições que não ficam mais presentes nesse novo modelo, né? Então, a gente espera que o próprio padrão de uso ele se torne um pouco diferente, mas, sobretudo, o custo unitário dessa utilização do plano ele vai ser
infinitamente mais eficiente do ponto de vista, né, de reais por beneficiário, enfim, por mês, enfim, ou a métrica que você quiser utilizar, tá? Então, essa mudança, ela gera, né, uma redução enorme do nível de obrigação futura esperada da companhia, que se traduz nesse cerca de 2 bilhões e 100 de redução só pelas razões que eu descrevi de mudança do plano e de redução do custo, né? É óbvio que, de novo, eu reforço que isso são sempre estimativas, né? Todo ano a gente precisa refazer essa estimativa e isso, ao longo do tempo, sempre tem algum tipo de variação, mas o que eu posso te dizer é que o nível de custo que a gente espera ter é um nível que é simplesmente em linha com o que diversas outras empresas têm. Quer dizer, a gente, na verdade, tinha uma situação anterior muito diferente do resto do mercado e a gente passa a ter um plano que agora é alinhado, né, às práticas e aos custos unitários que o mercado pratica. Isso, eu acho que é uma solução que é quase um no-brainer aqui para a gente, é uma solução ganha-ganha, e a gente espera, sim, que E aí, sobre o teu último ponto, que é o efeito caixa, de fato, ele é muito pouco efeito caixa, né? Mas era um custo que ele onerava aqui, ele transita pelo EBITDA desde sempre, né? Mas ele deveria ter esse efeito de 230 milhões no EBITDA, e sujeito, obviamente, a revisões ao longo do tempo, conforme essas variáveis se mexem, né? Perfeito, é claríssimo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Montanari, da Morgan Stanley. Bruno, sua linha está aberta, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho um follow-up e duas perguntas. Voltando lá na questão do buyback, eu entendo o posicionamento da CVM, mas hoje o que existe da Petrobras se caracteriza como uma oferta iminente, potencial, e eu pergunto porque eles podem sentar em cima dessa oferta 2 anos e aí vocês não conseguirem implementar o buyback por conta de uma tecnicalidade, né? Então, queria entender se seria possível você lançar um buyback hoje e aí colocar ele na geladeira caso de fato a oferta ande, né? E aí as minhas duas perguntas são as seguintes. A gente passa agora por um momento de recrudescimento da pandemia, né? Um pouco menos de circulação em diversas cidades e estados. Então, queria ver se vocês já sentem algum tipo de arrefecimento do consumo, né? Entendo que março começou muito bem, fim de fevereiro também estava super forte, mas queria entender o momento do dia agora, como que vocês estão lendo o mercado. E aí a segunda pergunta, um pouco mais longo prazo e conceitualmente, né? Olhando lame, gás natural, trading de energia, né? Hoje a BR ela é praticamente 100% distribuição de combustível, né? Então, queria entender como que vocês enxergam a composição aí, se olhar uma pizza da BR, se distribuição de combustível vai permanecer algo como 80%, 90% do business, ou se a cabeça de vocês seria ter algo um pouco mais dividido, talvez metade do negócio com distribuição e o resto diversificado em outras fontes de energia. Muito obrigado. Boa tarde, Bruno. Marcelo, obrigado aí pelas perguntas, pelo feedback. Eu vou começar aqui pelo final e depois eu passo para o André para falar um pouquinho sobre a questão do buyback. Em relação à questão da pandemia, né, de fato, obviamente estamos acompanhando todos aí as notícias e o andamento aí da pandemia no país. O que a gente pode falar por agora olhando janeiro e fevereiro, os nossos volumes aí agregados nos principais produtos, né, vieram acima do que os volumes agregados também de janeiro e fevereiro do ano passado. Então, realizamos aí os 2 primeiros meses com crescimento em relação aos volumes. Em março, de fato, como você comentou, iniciamos o mês aí num pace também forte e comparativamente com o ano anterior. Obviamente, em março a gente provavelmente vai ter também mais à frente, as referências de comparação vão ficar um pouco mais poluídas, né? Porque março do ano passado foi exatamente quando, na segunda quinzena ali, começaram a parar aí todas as questões, as aéreas, enfim. Então já foi um mês com alguma contaminação aí em relação a volumes, em relação à demanda por conta da pandemia.
Então, obviamente, vamos comparar, mas olhando esse primeiro trimestre em termos de volume, acho que ainda vai ser um trimestre positivo para a companhia. Obviamente que para frente não conseguimos aqui fazer nenhum tipo de projeção. O que a gente pode falar é que a companhia hoje está muito mais resiliente para passar por qualquer tipo de crise. Quando veio a crise no ano passado, a gente comentou aqui, os volumes de aviação caíram 85%, ciclope chegou a cair 60%. A gente vinha já fazendo toda essa transformação, mas muitas dessas coisas ainda com seus efeitos positivos dentro da companhia não totalmente capturados, né? Então hoje a companhia está muito mais eficiente, muito mais resiliente para passar, obviamente, se tivermos aí uma redução forte de demanda um pouco mais à frente, para que possamos aí passar por essa etapa, como passamos também aí ao longo de 2020. Falando um pouco em relação às parcerias aí e como é que a gente vai se posicionar, o que a gente tem falado e comentado, né? A companhia, entendemos que devemos ser protagonistas aí nessa transição energética, devemos ser protagonistas em oferecer para os nossos clientes a energia que eles demandarem, associadas aí à mobilidade. A companhia, eu falo sempre isso, estamos presentes aí nas melhores esquinas da cidade, nas melhores rodovias do país. Então, temos em todos os estados, temos uma capilaridade incrível para, obviamente, aproveitar essas outras avenidas, que passam, sim, por conveniência, passam por mobilidade, passam por explorar novas formas de energia, mas o combustível, em que pesa essa transição energética, ele ainda vai ter um peso relevante. Não temos hoje aqui definido um percentual, obviamente a gente discute isso constantemente na diretoria, com o nosso conselho, enfim, dentro das nossas avaliações estratégicas, mas, sem dúvida, o que eu posso dizer é que estamos preparados, seja pela forte geração de caixa, seja pela a própria estrutura de capital, que nos permite olhar essa agenda de futuro de uma posição muito, não diria confortável, como eu falei, a gente não fica confortável aqui, mas com boas possibilidades de capturar essas oportunidades. Mas, de fato, não temos ainda, não me sinto à vontade de dar um percentual de quanto da receita ou do resultado, do bottom line, lá virar de cada linha dessa. Aí eu passo agora para o André, ele pode explorar um pouquinho mais a questão aí de eventual buyback. Oi, Bruno. Obrigado aí, cara, pela pergunta. De fato, assim, em relação ao buyback, a gente, como eu disse, né, a gente gosta bastante desse formato, né? A gente acha que ele, de fato, pode ser muito criador de valor e a gente está atento a isso como uma forma da gente, ou como uma das opções aqui para a gente fazer distribuições adicionais, né? De fato, a decisão que existe hoje, de nosso conhecimento, pelo lado da Petrobras, é uma decisão simplesmente de que eles têm a intenção de vender, né, a integralidade da participação que detém aqui na BR. Por outro lado, até onde é do nosso conhecimento, não existe uma decisão de fato, arquivar uma oferta, então a gente não tem, de fato, uma oferta em curso, né, uma oferta aberta, mas como eu mencionei mais cedo, a instrução CVM, ela nos veda a realização de buybacks, inclusive na situação de uma oferta projetada, né? E aí isso cria naturalmente uma certa subjetividade no nosso entendimento sobre o que é uma oferta projetada e em que condições essa oferta, ela de fato, ou os movimentos ou as informações que a gente detém hoje, elas se traduzem ou não numa vedação, né? Elas atendem o que está nos requisitos do artigo que trata disso na resolução da CVM. Isso não é uma posição muito clara, né? Muito objetiva, eu diria. Mas a gente, naturalmente, quer dizer, eu acho que do nosso lado, o que a gente consegue fazer é sempre, primeiro, entender e discutir internamente, né, a possibilidade e a nossa intenção ou não de ir adiante com algum eventual programa. De novo, eu reforço que não há essa decisão tomada hoje,
né? No entanto, eu reforço também que a nossa nova banda de alavancagem possível, ela de fato abre espaço para eventualmente a gente cogitar, né? E eu acho que é uma coisa que deveria fazer sentido, como no mínimo a gente discutir bastante internamente, né? Eu acho que do nosso lado o que a gente consegue garantir é a discussão, né? E eventualmente, né, em face de uma eventual decisão de ir adiante com isso, a gente tomar todos os cuidados, né, regulatórios, jurídicos e junto à própria CVM para garantir que a gente faça qualquer movimento de uma forma segura, né, no timing correto e da forma correta, para que a gente não faça algo que tem potencial de criação de valor se tornar em algo que traga riscos exacerbados, né? Então, do nosso lado, quer dizer, a gente consegue responder muito pouco sobre o timing de uma eventual nova oferta. O que a gente consegue dizer é que direcionalmente a gente concorda com você e que a gente vai sempre buscar fazer qualquer movimento desse tipo de maneira segura, né, de maneira juridicamente defensável. Maravilha, obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Neste momento, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Com a palavra, o Sr. Marcelo Bragança para os seus comentários finais. Obrigado a todos. Eu queria, na verdade, esse fechamento, fazer um agradecimento aos analistas, a todo mundo que participou aí pelas perguntas. Eu queria aproveitar para reforçar o agradecimento aos nossos empregados pela entrega aí de 2020. Foi de fato um ano com dedicação, esforço, com a competência de todo o time da BR. Queria agradecer também a confiança dos nossos revendedores, franqueados, clientes, consumidores que atendemos diariamente em todo o país. São mais de 2 milhões de atendimentos diários na nossa rede de postos por dia, diários, enfim, mais de 30 milhões de clientes únicos aí que acessam mensalmente os nossos postos. E, obviamente, como eu comentei no início, essa jornada nossa dentro dessa transformação, ela só começou. A companhia tem uma robustez de caixa importante e estamos aí, obviamente, preparados aí para esse futuro. Muito obrigado a todos mais uma vez. Senhoras e senhores, o áudio desta teleconferência e a apresentação de slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia no endereço ri.br.com.br. Muito obrigado pela sua participação. A conferência está encerrada.